Boa noite! Hoje é sexta-feira, sextou na TV Opera Mundi. Também é dia 31 de maio de 2024. Terminamos finalmente o mês de maio. Meu nome é Victor Farinelli, eu sou subeditor, repórter de Opera Mundi e estou aqui para apresentar mais uma edição do programa Outubro. Foi divulgada nesta quinta-feira uma carta aberta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, exigindo que o governo brasileiro rompa relações com o Estado de Israel em função da ofensiva militar na faixa de Gaza, que já matou mais de 36 mil civis palestinos e cometeu diversos crimes de guerra, como o ocorrido no último domingo em Rafah. O documento é assinado por destacados artistas, políticos e intelectuais, incluindo nomes como Gilberto Gil, Chico Buarque, Carol Proner, Emicida, Wagner Moura e Heloísa Vilela. Também assinou a carta o jornalista Breno Altman, fundador de Opera Mundi e idealizador desse programa, além de alguns participantes frequentes de Outubro, né, como são o caso de José Genuíno, Reginaldo Nasser, Amanda Arumi e Jones Manuel. O texto da carta afirma que o Brasil tem, abre aspas, o Brasil tem apresentado seguidas propostas para o cessar-fogo na faixa de Gaza e a solução de dois estados estabelecida por resoluções internacionais. Graças ao seu governo, ao governo Lula, somos uma das nações que reconhece no âmbito das Nações Unidas a soberania e a independência da Palestina. No entanto, a crescente violência imposta pelo governo de Netanyahu, com ataques desumanos e cruéis contra civis, obriga o mundo a ir além de gestos e propostas diplomáticas. O governo de Netanyahu viola abertamente deliberações emanadas da Corte Internacional de Justiça, colocando-se à margem do direito internacional, além de respeitar o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral da ONU. Essa carta surgiu horas depois de o Palácio do Planalto anunciar a retirada em definitivo do seu embaixador em Tel Aviv, mas os seus signatários pedem que o governo Lula vá além desse gesto e tome uma postura mais contundente contra o governo sionista de Benjamin Netanyahu. Essa também é a pergunta que nós fazemos esta noite no programa Outubro. O governo Lula deve ser mais incisivo e romper relações diplomáticas com Israel? Para analisar essa questão, Opera Mundi traz para o programa de hoje um destacado trio de debatedores, a começar por Joana Salem, historiadora formada pela USP, mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp e doutora em História Econômica pela USP, além de professora visitante da Universidade Federal do Grande ABC. Júlia Almeida, doutoranda em Direito pela USP, mestre em Direito pela UFRJ e professora de Direito da Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, além de integrante do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Centralidade do Trabalho e Marxismo da USP e do Núcleo de Estudos de Violência da USP. E o nosso último participante é Leonardo Sacramento, pedagogo com mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Carlos e atualmente professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Além do meu boa noite às nossas ilustres convidadas e convidado, eu trago aqui a primeira pergunta do programa, que é a pergunta com que nós abrimos esse programa, simplesmente se o governo Lula deve ir além, né, das decisões tomadas até agora e romper oficialmente as suas relações diplomáticas com Israel. Com a palavra, Joana Salem. Boa noite, gente. Boa noite, Vitor, Júlia, Leonardo, Igor, que está aqui nos bastidores, todos que nos assistem nessa sexta-feira. Bom, eu concordo com todos os signatários desse manifesto de que seria muito importante que o Brasil rompesse relações diplomáticas com Israel, pelo fato de que é possível ver que, para que se barre o genocídio que está ocorrendo, que está em curso na Palestina, apenas medidas extremamente fortes, contundentes e raras, né? Quer dizer, é raro na história do Brasil uma ruptura diplomática completa, porque a tradição diplomática brasileira é uma tradição de consenso, é uma tradição de mediação,
é uma tradição, inclusive, de tentar mediar conflitos difíceis. Não por acaso, Lula tentou veementemente ser mediador do conflito da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e não conseguiu, porque o cenário internacional é muito complexo, né? Quer dizer, a tradição diplomática brasileira, a história diplomática brasileira é uma história de mediação de conflitos. E justamente por isso, uma ruptura do Brasil teria um peso político muito importante, que também se aumenta pelo fato de que o Brasil é o maior parceiro comercial, entre aspas, né, o maior ponto de apoio comercial de Israel na América do Sul. Né? O Brasil é o país da América do Sul que mais tem volume de trocas comerciais com Israel. Então, uma ruptura dessa natureza seria fundamental, porque o que acontece em Gaza agora, né, nesses últimos meses, não é trivial, é um dos acontecimentos mais tenebrosos dos nossos tempos que foram presenciados pela nossa geração. E acho que se a gente não dá o devido peso a esse processo, dificilmente Israel vai ser parado. Por outro lado, não bastaria a ruptura diplomática, né? Porque existem negócios que ocorrem entre Brasil e Israel que precisariam ser detidos também. Quer dizer, não basta apenas uma ruptura diplomática, era necessária uma ruptura total. Mês passado foi noticiado que o Exército Brasileiro contratou 1 bilhão de armas da empresa israelense chamada Elbit Systems. E essa empresa Elbit, recomendo que vocês procurem saber, é uma empresa de drones e de tecnologia de defesa, tem uma matéria no Intercept sobre ela muito interessante. Ela cresceu no Brasil no vácuo deixado pelo braço armamentista da Odebrecht, o braço de produtos de defesa da Odebrecht. Então, a partir de 2016, essa empresa israelense entrou. E a gente sabe que o mercado brasileiro de armas tem sido abastecido por tecnologia israelense, né? Então, não só seria importante uma ruptura diplomática para demarcar essa gravidade da situação humanitária que está ocorrendo em Gaza, mas também uma tática de boicote, desinvestimento e sanções. Quer dizer, é preciso que Israel seja economicamente sancionado e que essa ruptura não seja apenas diplomática, mas seja completa também econômica, né? Que o Estado brasileiro crie dificuldades ou até sanções a empresas brasileiras que se relacionem com empresas israelenses, por exemplo, né? Eu acho que essa é a única forma de que o peso da diplomacia brasileira e da economia brasileira possa, de fato, ajudar a barrar a sanha sanguinária do Netanyahu. Obrigado, Joana. Com a palavra, Júlia Almeida. Bom, gente, boa noite. Boa noite, Joana, boa noite, Leonardo, boa noite, Victor, todo mundo que está nos assistindo. Prazer estar aqui mais essa sexta-feira. Infelizmente, né, mais uma semana bastante tensa, né? A gente vem aí sofrendo e vivendo, né, essa escalada do conflito de Israel, né, na Palestina, e o aumento desse genocídio, sem sombra de dúvida. A intervenção em Rafah, né, foi um divisor de águas, tanto da tática, né, do governo israelense, quanto do significado, né, de mortes e da violência para civis. Né? A gente sabe que teve uma fuga muito grande, em especial de Gaza, né, para Rafah, calcula-se cerca de 1,4 milhão de pessoas, e que, objetivamente, né, esse refúgio deixou de ser, né, minimamente viável, né, com a investida de Israel, né, em Rafah. Me parece que seria uma escalada, digamos assim, coerente do governo brasileiro a ruptura de relações com Israel. Né? Eu acho que Israel, nesse momento, inclusive, né, Israel está, do ponto de vista internacional, sendo um fora da lei internacional. Né? Você tem a Corte Internacional de Justiça determinando o fim das operações em Rafah, né, e de alguma forma impressionante, né, Netanyahu manteve e continua. Você tem mandado de prisão, né, para o Netanyahu e para o ministro da Defesa de Israel, emitido pelo Tribunal Internacional Penal, né, e, objetivamente, nada disso faz com que haja efetivamente uma ruptura da postura de Israel. Hoje, eu não sei se vocês viram a declaração do Biden, né, o Biden chegou a falar que
apresentou um plano de 3 etapas de cessar-fogos em 6 semanas, e que pede o comprometimento de Netanyahu e do Hamas. E a resposta do Netanyahu é: a gente está disposto a um cessar-fogo, porém, enquanto não houver a destruição das armas, do poder armamentista do Hamas, a gente não vai fazer isso. Né? E o acordo proposto pelo Biden tem a questão da soltura dos civis, né, e do cessar-fogo, né, objetivamente. E a resistência continua. Né? Então, a gente está vendo, né, uma opinião internacional sendo alterada nessas últimas semanas, né, com maior relevância para o óbvio, né, que é a existência de um genocídio em curso. Né? Inclusive, Israel tem comprometimento com o tratado contra o genocídio, né, da internacional. Então, ele está desrespeitando também esse tratado. E nada acontece. Né? Então, eu acho que é necessário uma escalada, e o Brasil tem tomado importantes posicionamentos de denúncia. Né? Aquela comparação que foi muito criticada do Lula, fazendo uma comparação entre as medidas do governo de Israel com as medidas do que foi, né, o governo de Hitler, no sentido dessa violência e dessa tentativa sistemática do extermínio de uma população, e vem subindo o tom. Romper relações não é fácil, ainda mais para um governo, como disse a Joana, que tem uma tradição de uma diplomacia conciliatória, né, como é a tradição, inclusive, mais geral aí do governo Lula. No entanto, esse é um passo essencial, né, e é um passo essencial para o mundo. Também, né, nessa semana, alguns estados fizeram o reconhecimento, né, Espanha, Irlanda, e eu me esqueci o terceiro agora, do Estado da Palestina como autônomo. E que isso pode, né, ser aí determinante para esse jogo. Então, a Noruega, né? Então, eu acho que é um passo fundamental, e o Brasil pode ocupar, né, uma liderança aí nesse chamado para efetivamente garantir um basta, né, nesse genocídio. Mas a gente sabe que as disputas em curso passam também, né, por outros interesses, né, que eu acho que é um pouquinho que a gente vai explorar aí. Obrigado, Júlia. Leonardo Sacramento, você tem a palavra. Bom, boa noite, Joana, Júlia, Victor, todos e todas. O Igor que está na retaguarda, né? Bom, o Lula, ao longo desse processo, teve todas as justificativas possíveis e até impossíveis, né? A gente pensar do ponto de vista daquilo que considera a normalidade institucional e diplomática, né? Para romper relações com Israel, inclusive internas, né? Com a atuação do embaixador no Brasil, né? Com deputados, senadores bolsonaristas, o próprio Bolsonaro no Congresso Nacional, a atuação da Mossad, né, no território nacional, criando um inquérito esquisito, no mínimo, né, de suposto atentado terrorista contra sinagogas no Brasil. E, obviamente, tem hoje, né, sem dúvida alguma, uma grande, não só uma grande justificativa, mas um grande amparo internacional na medida em que, de fato, o isolamento de Israel em relação ao que nós chamamos de comunidade internacional é algo inconteste. Mas acho que sim, mais importante do que isso, acho que é discutir um pouco as condições objetivas do Lula, né, de fazer isso ou não. Hoje, eu acabei de ler ali, né, um comentário que foi colocado do Carlos Begali sobre a questão dos evangélicos no Brasil. E acho que esse é o ponto, né? Em que grau o Lula vai compreender esses dois polos existentes hoje, pelo menos na perspectiva de um governo que se autodeclara de coalizão, mesmo não existindo a coalizão, como se mostrou agora no Congresso Nacional nessa semana, né? É um governo de uma coalizão que nunca existiu na prática, né? Mas a questão é, se de um lado nós temos essa composição política e social no mundo evangélico, né, entre os evangélicos, né, os neopentecostais no Brasil, que acreditam no ressurgimento ou no estabelecimento de uma grande Israel,
e, portanto, isso como premissa para a volta do Messias, né? Enfim, isso faz parte de uma narrativa bíblica dentro do campo do sionismo cristão. Por um outro lado, Israel vem se notabilizando por ser uma força de intervenção estrangeira no Brasil, dentro de uma concepção que nós podemos chamar de guerra híbrida. A Joana falou muito bem, o fim, né, da ala, né, da área armamentista da Odebrecht permitiu o crescimento de o crescimento da indústria armamentista israelense no Brasil, sobre a indústria armamentista brasileira, né? E é de conhecimento também público e notório a relação entre a institucionalidade israelense ou judaica brasileira com o bolsonarismo, né? Não só pela questão do hebraica, do Hospital Israelita Albert Einstein, pela ação de escritório de advocacia na campanha do Bolsonaro, pela atuação da embaixada, todos esses anos, inclusive recentemente, já sob o governo Lula. Mas eu considero, inclusive, importante esse rompimento com Israel, inclusive tentando limpar esse terreno da institucionalidade israelense no território nacional, com um objetivo, inclusive, de proteção interna, né? De conseguir construir uma dada correlação de forças mais favorável aqui no Brasil em relação ao próprio campo conservador, porque visivelmente a institucionalidade israelense atua sobre esse campo conservador, né? Vídeo só para terminar, que na Marcha para Jesus que ocorreu ontem, uma das coisas que eram promovidas e vendidas abertamente na marcha eram viagens religiosas para Israel, mesmo em guerra, né? Mesmo com ação de genocídio sobre os palestinos. E há um grande turismo, há um grande mercado de turismo em relação aos evangélicos brasileiros. Então, é preciso um pouco entender esse processo, se de fato compensa. Internamente, não só externamente, que é uma coisa, como foi dito aqui pela Joana e pela Júlia, explícita, clara, em conteste, Netanyahu é um fora da lei hoje, né? Formalmente falando, mas também do ponto de vista interno, se o rompimento com Israel, ao meu ver, ele traz ganhos internos em relação à correlação de forças da luta contra o fascismo, porque o fascismo literalmente é financiado, estruturado, inclusive com algoritmos e ações de empresas de alta tecnologia israelenses. Obrigado, Leonardo. Vou aproveitar que alguns de vocês já falaram nas primeiras respostas sobre ir além, né, da medida de romper relações com Israel, para propor nessa segunda pergunta a mesma coisa, mas principalmente no âmbito internacional. E a título de comparação, eu vou citar o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, né, que é considerado uma das figuras que mais critica abertamente não só o Estado de Israel, a sua ação, como também o premier israelense Benjamin Netanyahu, embora ele não pareça ter uma força, né, política internacional capaz de liderar o movimento internacional mais contundente contra os crimes de guerra de Israel e a favor da população palestina. A pergunta é, vocês acham que o Lula, né, que é uma figura conhecida internacionalmente há muitos anos, poderia ser essa liderança mais forte, encabeçar uma campanha desse tipo? Com a palavra, Júlia Almeida. Eu acho que condições, né, do ponto de vista da imagem que o Lula tem no mundo e da força que o Brasil tem, né, quando sabe operar a sua rede de relações diplomáticas, eu não tenho dúvida de que ele poderia ser, né, uma figura que contribui decisivamente para uma ofensiva maior em relação a Israel. Eu acho que as condições, tanto da diplomacia brasileira, né, quanto da própria liderança, né, internacional que o Lula tem, seriam capazes, né, de ser esse polo, né, atrativo que avança no debate, né, e que talvez coloque também algumas das questões
que estão sendo debatidas internamente também para fora, né? Porque me parece que a grande questão, nesse tempo que a gente vive aí, não é brincadeira, né? Mas a gente tem uma questão essencial que é a disputa de narrativa, né? Que disputa de narrativa a gente tem capacidade de fazer nesse momento? E a disputa de narrativa ela está diretamente ligada com o tema sobre a memória, né? Israel, né, e o sionismo, eles mobilizam na disputa de narrativa, e a extrema-direita que apoia, né, esse genocídio, esse governo, da questão do Holocausto. Né? É evidente que uma memória adequada, né, contra o Holocausto é a memória que resgata a sensação de resistência dos povos diante de um genocídio, né, e, sobretudo, do impedimento de que novos fatos similares ocorram. Né? Essa é a memória que precisa ser disputada. E essa memória, dentro de uma narrativa global de enfrentamento da extrema-direita, ela tem uma localização política importante, que é a localização da disputa da extrema-direita no mundo. Né? Então, e acho que essa foi um pouco a tensão, né, que talvez você pode discutir as palavras ou a melhor forma do discurso, mas que aquela fala no início do ano, né, que vai ter a represália do embaixador, né, que foi citada aqui, brasileiro, que é exatamente a comparação, né, de Netanyahu com Hitler, é a tentativa de fazer uma disputa sobre essa narrativa. E o que nos interessa, me parece, ou seja, o que pode fazer ser vitorioso politicamente uma disputa dessa, é conseguir aproximar os tempos históricos. Né? Então, existe um aprendizado que a gente pode trazer dessa história e que tem exatamente relação com a extrema-direita e com o fascismo. E Netanyahu, né, ele é um político de extrema-direita. E não é à toa a articulação dos neopentecostais, né, como falou o Leonardo aqui, e a associação de uma série de atores da extrema-direita no mundo, não só no Brasil. Né? A gente sabe que tem uma disputa também acontecendo em paralelo com essa guerra, que é a disputa da extrema-direita. E que, incrivelmente, por exemplo, no caso de Biden, né, internamente, a tensão lá com Trump é exatamente, né, o contrário do apoio que ele vem dando, né, efetivamente e concretamente aqui. Agora, eu concordo muito que, só para concluir, né, a capacidade disso se tornar algo que tensione Israel é a capacidade também de ferir economicamente o Estado de Israel. E para ferir economicamente, as rupturas de relações internacionais elas têm que se dar no âmbito comercial, no âmbito econômico. Né? E o Brasil tem bastante relação, como bem disse, né, a Joana, no campo armamentista, para poder fazer essa ruptura. Né? Mas o significado disso, inclusive internamente, como falou bem Leonardo, é conseguir construir a disputa de narrativa. E, nesse sentido, topar a ideia de que temos que enfrentar a extrema-direita. E que não se coopta a extrema-direita. Né? A gente não vai conseguir vencer no campo e no terreno deles. Né? A gente precisa ser capaz de disputar valores e disputar a hegemonia social de novo. E eu acho que, de alguma maneira, não parece, mas as relações internacionais de Lula com Israel estão no centro da mesma tensão interna de como se disputa a sociedade brasileira. E essa é a inflexão que o governo brasileiro está precisando fazer, eu acho que de uma maneira geral. Né? Obrigado, Júlia. Com a palavra, Leonardo Sacramento. Bom, o Lula é uma liderança legítima, incontestável do Sul global, mas eu penso que o Sul global, pelo menos desde 1975, faz oposição sistemática a Israel. O problema é que ninguém do Sul global, ou o próprio Sul global, tem condições objetivas hoje de vencer essa narrativa, porque as principais instituições construtoras da legitimidade de Israel sobre os palestinos são dos países centrais. Né? Uma questão... Então, desde 1975, quando a Organização das Nações Africanas fez a sua primeira denúncia, acabou virando na resolução 3.379 da Assembleia das Nações Unidas, né, da Organização das Nações Unidas,
que comparou, que estabeleceu uma similaridade entre sionismo e apartheid. Isso foi aprovado pela Assembleia em 1975. Isso vem sendo constantemente denunciado, né? Essa resolução ela só foi suplantada em 1991 como uma pré-condição dos israelenses para o início das conversações sobre o que acabou resultando nos acordos de Oslo, né? Inclusive um erro gigantesco também da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. E hoje esse papel, em certo sentido, cabe também aos países, principalmente aos países africanos, que fizeram novamente a denúncia aos organismos internacionais em relação aos crimes de Israel e de Netanyahu. Isso está posto já, né? O problema é a geopolítica de Israel, porque Israel ele representa literalmente o que os europeus sempre fizeram nos países periféricos. Então, fazer uma crítica a Israel é literalmente fazer uma crítica à história de pilhagem dos países europeus em relação aos países periféricos. Né? É fazer uma crítica ao imperialismo, é fazer uma crítica à racialização. E isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer porque isso é ontológico, faz parte da razão de ser dos países europeus e dos Estados Unidos. Então, a luta palestina, e exatamente por isso, a luta dos palestinos é exatamente por isso que é uma luta anti-imperialista. É uma luta histórica dos povos historicamente oprimidos em um processo radical de racialização, né? Só para lembrar aqui, o Theodor Herzl, no Estado Judeu, ele, quando ele vai iniciar ali no começo do texto, nas justificativas, ele diz abertamente, né, que uma das coisas positivas para o Estado de Israel ser, né, onde ele é hoje, é que ele seria um enclave de civilização contra a Ásia, né? Está escrito exatamente dessa forma, né? E o sionismo cristão, né, ali encampado pela institucionalidade britânica, defendeu isso abertamente, além da questão de ser subjetivamente, historicamente, processos muito próximos, né, povos muito próximos, ou pelo menos de origem em comum. Havia também essa importância geopolítica para, na época, o Império Britânico, né? Depois, enfim, herdado pelo imperialismo norte-americano. Então, não vai acontecer. Esse é o ponto, né? Então, é uma luta de outra forma, né? É uma luta de boicote, é uma luta militar, né? Como os palestinos fazem, né? É uma luta de contestação a todo momento de todo e qualquer ato desse Estado genocida, né? Em sua essência, em sua origem, que representa ontologicamente o que são os capitais privados e a Europa enquanto continente. Obrigado, Leonardo. Com a palavra, Jonas Salem. É evidente que o peso do Lula, numa ruptura do Lula, né, seria muito mais forte e importante internacionalmente do que é o peso do Gustavo Petro, né? O Brasil é um país que tem uma projeção diplomática maior que a Colômbia. A Colômbia, inclusive, no último período, foi muito mais objeto de ação diplomática do que ator diplomático, né? No cenário de guerra civil que viveu por tantos anos, né? E é evidente que o Brasil tem ainda por cima um PIB que é mais de 7 vezes maior que o da Colômbia, enfim. Ainda assim, a gente tem que lembrar que a ruptura da Turquia teve um peso importante, porque a Turquia era, né, até pouco tempo, um dos principais parceiros comerciais de Israel no Oriente Médio, e a ruptura que a Turquia realizou agora, há um mês atrás, foi comercial, né? Então, as relações comerciais entre Turquia e Israel, que são mais relevantes para Israel do que as relações com a Colômbia, foram rompidas, né?
Agora, acho que é muito importante uma coisa que o Leonardo falou, que é essa concentração dos aliados mais poderosos de Israel, né, dos aliados de Israel serem os países mais poderosos do mundo. Um número para a gente ter essa informação de maneira mais objetiva. 70% do comércio exterior de Israel ocorre com Estados Unidos e Europa. Então, ainda que países do sul global, ou mesmo das periferias ou semi-periferias do mundo, realizem esse processo de ruptura, fundamentalmente são rupturas que são minoritárias, né, em termos de sanções econômicas. O que a gente tem que observar é que agora Israel tem perdido hegemonia também nos países do norte. Não estou com isso dizendo que os países do sul não importam ou só fazem ações simbólicas em relação a isso. Ao contrário, os países do sul global precisam de uma ação coordenada, porque só conjuntamente que esses países vão ter um impacto, um efeito econômico contra Israel, né? Mas queria valorizar os movimentos de crítica a Israel, movimentos antisionistas e mobilizações que têm sido feitas justamente na Europa e nos Estados Unidos, porque aí sim os governantes podem perder hegemonia ou perder apoio, e isso repercutir internamente desses países, que é o que eventualmente poderia gerar mais impacto. Aqui no Brasil, o Lula, como disse a Júlia, né, está fazendo um cálculo interno que é muito perverso, na verdade, porque no Lula 1 e 2, fazendo uma comparação com os governos anteriores, de alguma forma, política interna e política externa, o Lula conseguiu criar um campo progressista um pouco mais retoricamente progressista no campo externo, especialmente na integração latino-americana, claro, com ressalvas, podemos criticar, e uma política interna mais austera, ou, em alguns casos, mais aliada do agronegócio, aliada das grandes burguesias brasileiras. Agora, nesse Lula 3, parece que a política externa e a política interna são cada vez mais coincidentes, ou seja, é muito difícil realizar esse pequeno deslocamento que houve entre política interna e política externa, né? Então, conforme o Lula critique ou realize uma política externa mais avançada, no sentido da ruptura com Israel, por exemplo, mas isso vai ter danos internamente por conta desse alinhamento entre polarizações internas e externas, né? Por último, eu queria dizer que é muito lamentável, né, que a aliança pró-Israel não seja apenas do bolsonarismo ou do setor conservador dos evangélicos, que fazem um debate teológico sobre esse assunto, mas também de setores que outrora consideramos progressistas, né? Existe no Brasil, por menor que seja, uma comunidade judaica sionista, que é aquilo que eu dei aula numa escola judaica por um tempo, eu tenho uma ex-aluna que é judaica da comunidade anti-sionista, né? E ela me conta algumas coisas, e assim, ela me ensinou, inclusive, uma expressão que eu não conhecia, que é PEP, os progressistas, exceto a Palestina, né? Que é esse setor da esquerda que é progressista em tudo, mas na hora de falar da Palestina não, mas veja bem, né? Seria muito negativo, porque as relações entre o povo de Israel e até chega ao discurso de equiparar antissemitismo com antisionismo, que é uma falácia, né? Então, nesse sentido, a hegemonia do sionismo, ela é muito ampla na sociedade brasileira, né? Porque ela envolve a grande imprensa, ela envolve a massa de pessoas que estão religiosamente pró-Israel dentro do campo bolsonarista, e envolve também setores que foram apoiadores, que são anti-bolsonaristas, né? Mas que estão, de certa forma, relativizando o papel colonial imperialista do apartheid israelense e o racismo do Estado de Israel, né? Como se o problema fosse apenas o Netanyahu e não, enfim, toda a história. Obrigado, Joana. Bom, essa pressão da qual a gente está falando, né, contra o Estado de Israel e que vem crescendo paulatinamente, ela alcançou talvez o seu ápice nesse fim de semana, quando nós tivemos um ataque contra um campo de refugiados, né, um ataque no qual Israel matou mais de 45 civis e deixou mais de 200 pessoas feridas. A maioria dessas vítimas foram mulheres e crianças. A pergunta 3 deste programa é: o que Israel ganhou com esse ataque? Como vocês avaliam a reação de Netanyahu,
que qualificou esse episódio como, abre aspas, um erro trágico, fecha aspas. Com a palavra, Leonardo Sacramento. Bom, eu acho que o Netanyahu, ele não, depois da decisão do Tribunal Penal Internacional, ele não tem mais capacidade de estabelecer alianças externas mais favoráveis, né? Obviamente que nenhum país, como a Joana falou, abandonou porque existe uma questão comercial, financeira, né? Está muito bem estabelecida. Mas visivelmente há um isolamento político muito grande, né? Internacionalmente. E eu não posso falar a palavra, mas literalmente ele não se importa, né? Ele ligou, né? Ele não se importa, ele não tem, isso não faz mais parte do cômputo dele. Inclusive, a forma como ele se impõe em relação hoje aos Estados Unidos, e se impõe também em relação ao Brasil, insisto, né, basta lembrar a atuação do embaixador, né, israelense no Brasil e o que fizeram com o embaixador brasileiro em Israel, né, visitando o museu, né, para ouvir um sermão. Enfim, geopoliticamente o Netanyahu ele não tem mais capacidade de estabelecer alianças, a não ser nessa perspectiva da imposição, em virtude de uma ampla base que acredita no que nós chamamos aqui de sionismo cristão, né? A questão, a meu ver, é interna, né? É interna, né? E não é questão dos processos judiciais, da oposição, das manifestações, não é isso, não. É interna em relação à direita e à extrema-direita israelense. O Netanyahu, nas últimas semanas, ele vem sofrendo bastante com tentativas, né, de rompimento de alguns grupos de extrema-direita, inclusive com críticas abertas de alguns ministros, né, ligados à extrema-direita israelense, sobre uma suposta, assim que eles dizem, né, uma suposta ausência de objetivos militares e políticos sobre a faixa de Gaza. E esse grupo, né, grupos de extrema-direita, com ligações com partidos de extrema-direita, sobretudo no continente europeu, né, na Polônia, na Hungria, é um grupo que tem algumas premissas muito básicas, né? Expansão territorial, aprofundamento teológico e político, ou seja, o Estado de Israel aprofundando o seu caráter teológico, né? Politicamente falando, e o fim da faixa de Gaza, né? O retorno dos colonos à faixa de Gaza, né? Dos colonos israelenses na faixa de Gaza, tal qual era até a década de 90. Então, esse ataque, né, esse massacre feito por Netanyahu tem muito mais questões relativas à conjuntura interna de Israel em relação aos grupos de direita, de extrema direita e os judeus ultra-ortodoxos, né? Não é algo... Em relação à geopolítica internacional, eu não vejo Netanyahu disputando absolutamente mais nada, né? Aliás, pelo contrário, a julgar pelo comportamento dos seus diplomatas, né, que vão lá e picotam a Constituição, a Carta Magna da ONU, né, no púlpito, enfim, né, que colocam uma estrela de Davi na reunião de Conselho de Segurança da ONU. Eu, sinceramente, entendo que hoje Netanyahu está lutando para manter um governo com a coalizão que ele possui, né? Se ele perder essa coalizão, ele sai no dia seguinte, é parlamentarismo. Obrigado, Leonardo. Com a palavra, Joana Salem.
Vitor, quando eu li essa notícia sobre a expressão que o Netanyahu usou, eu li traduzido como incidente, não como erro. Ou seja, ele teria dito, foi um incidente trágico, não um erro trágico. Acho que essa diferença pode ser importante no sentido de deixar mais óbvio, né, que é uma declaração cínica, porque um erro parece que ele está fazendo algum tipo de autocrítica em relação ao exército israelense, né? Mas incidente é o puro suco do cinismo, né? Ops, matamos mais alguns palestinos um pouco sem querer por acidente, que é a dinâmica de declarações do Netanyahu, né, do Estado israelense, que passou vergonha na imprensa internacional já, tem entrevista deles na Al Jazeera e até em imprensa estadunidense, né, de lideranças do Estado de Israel, que não conseguem justificar o mínimo, né, da incapacidade que eles têm de supostamente atingir os supostos alvos do Hamas que eles dizem estar procurando, né, quando que na realidade a gente sabe muito bem que não se trata disso, né. Mas Israel segue sustentando, e certa imprensa internacional também sustenta essa tese de que ainda existe uma busca por alvos do Hamas, como se de fato houvesse, né? Eu queria lembrar como para a gente entender como é asquerosa, né, esse tipo de declaração, já um incidente, né? Queria lembrar um dado também importante para a gente entender a faixa de Gaza, que 70% da população da faixa de Gaza já é refugiada da Nakba, né? E que depois desse ataque a Rafah, quase 1 milhão de palestinos que estavam concentrados, né, atualmente em Rafah, tinham, antes desse ataque, 1,4 milhão de palestinos, ou seja, quase a faixa de Gaza inteira estava lá, composta por 2 milhões de pessoas. Acho que estamos aí com um pequeno problema com o áudio da Jonas Salem, deu uma congelada aí. Eu peço desculpas aí, tivemos algum problema técnico. A Jona, provavelmente ela deve voltar em alguns minutos, ou em alguns segundos, tomara. Enquanto isso, eu passo a palavra para Júlia Almeida. Eu acho que a gente tem aí realmente, né, dois planos, um plano internacional e um plano nacional. Mas, sobretudo, o que me parece que a gente precisa pensar aí, né, é qual foi o objetivo, né, de Israel, para pensar o que ele ganhou, o que ele está perdendo, né? Qual é o objetivo de Israel com a invasão de Rafah, né? Eu acho que Rafah é o momento da guerra que deixa, assim, para quem tinha alguma dúvida, para os mais céticos, não sei, né? Deixa transparente, né, que o objetivo é a expulsão, né, de palestinos do território da Palestina. Né? E Rafah é exatamente a fronteira com o Egito, né? A última cidade aí fronteiriça, onde estava a maior parte de refugiados da faixa de Gaza, né? E que você teria exatamente essa tentativa de expulsão para, né, o Egito. Então, eu acho que a ideia, né, sionista, inclusive, de tomada das terras da Palestina, né, e de ampliação das fronteiras do Estado de Israel é o principal objetivo. E, na minha opinião, é isso, inclusive, que faz, né, com que, mesmo após decisões importantes internacionais e a ampliação do apoio internacional ao cessar-fogo, né, e a condenação da postura genocida de Israel no mundo, né, isso está ampliando, você tem aí uma série de protestos também, né, no mundo inteiro, uma organização importante de resistência em relação à ocupação da Palestina, não haja nenhuma movimentação, nem de tentativa, né, de barrar um pouco o tamanho desse genocídio. Né? Eu acho que Netanyahu, quando ele diz para os Estados Unidos a gente não vai parar até acabar o poderio, né, armamentista de Israel, do Hamas, na verdade o que ele está dizendo é a gente não vai parar até conseguir ocupar
fazer a ocupação militar, que a gente está há décadas tentando, e acabou, né? Ou seja, eu acho que o que ele está ganhando com essa violação é exatamente isso. E por que nessa tática alvos específicos civis, como a gente vem vendo, né, inclusive as denúncias da Corte Internacional de Justiça e do Tribunal Penal Internacional contra Israel, é exatamente que estão utilizando a fome como arma de guerra, a inviabilidade de retirada, né, dos palestinos de alguns lugares e de entrada de recursos humanos, né, além da violação contra ativistas também que estão tentando, né, de direitos humanos, garantindo ali o mínimo, né, de subsídio para socorrer a população palestina afetada. Então, objetivamente, né, eu acho que isso é importante deixar claro. Por que não para? Porque quer ocupar. Né? E eles estão no momento da cruzada deles, né? Eles querem acabar, eles querem conseguir concretizar a ocupação. Né? Eles vinham há anos fazendo, né, uma espécie de apartheid colonial, né, em Gaza, em especial, aí, né, com uma violência racial concreta, armamentista, militarizada, inclusive exportando essa tecnologia da militarização e ocupação territorial para vários lugares do mundo, inclusive o Brasil. E, objetivamente, agora, né, eles querem a tomada desses territórios de forma mais contundente. Né? E eu acho que é isso que Israel está ganhando. E, nesse sentido, o alvo como civis é fundamental para essa estratégia. Não é cirúrgico para tirar Hamas. Não tem, né, uma tentativa e um cessar-fogo que eles vão tentar, até o último momento, garantir esse processo. Por isso é importante, aí, internacionalmente, inclusive, essa movimentação do reconhecimento do Estado da Palestina, porque é isso que está em jogo hoje. A possibilidade de existir, de continuar existindo um Estado na Palestina. E, por fim, né, nesses meus 8 segundos aí que faltam, falar dessa questão interna do Netanyahu. Né? Netanyahu também utiliza, para se manter no poder durante tanto tempo, e como um político de extrema-direita que veio construindo, né, essa tática do inimigo público, né, e da guerra, também como uma solução para a sua falta de apoio interno e da possibilidade de aumento autoritário interno, né? Ou seja, de medidas excepcionais que a guerra muitas vezes exige internamente, e que, inclusive, faz com que qualquer oposição interna contra ele, assim como é no mundo inteiro, é um problema, né, de segurança, dessa estratégia de segurança da proteção dos judeus. Né? Então, essa narrativa da guerra também, ela é importante para manter, como falou o Leonardo, essa coalizão, e, sobretudo, para conseguir passar por cima das críticas contundentes a várias questões do seu governo, né, e mesmo dessa operação de guerra por uma parcela da população israelense. Né? Então, isso coesiona internamente o país e exige e justifica medidas extraordinárias, autoritárias, né, que ele vem, inclusive, implementando internamente em nome de estar em guerra, em nome de destruir o inimigo público de Israel, né, que é o Hamas. Então, eu acho que esses são, né, os objetivos e a centralidade do que foi, objetivamente, a ocupação de Rafah, né, e o que demonstra essa construção no último período. Obrigado, Júlia. Joana, só para saber se está tudo bem aí, se você quiser completar o seu raciocínio que foi interrompido ali. Qual parte, até qual parte vocês escutaram? Só para eu completar do jeito certo. Você estava encerrando ali sobre o significado, né, de o Netanyahu ter utilizado o termo que utilizou para poder se referir ao... Então foi no começo, porque eu segui falando sozinha. Não, só para não tomar tanto tempo, né, completando aqui meu raciocínio sobre esse assunto, é sobre o cinismo, né, essa estratégia de guerra que segue se referindo aos palestinos como se fossem todos terroristas, né, ou que segue tratando a questão dos túneis do Hamas como se fosse uma grande, sei lá, operação terrorista que precisa ser... E, na verdade, são, né, comércio de subsistência que passa por dentro daqueles túneis, né? Então, eu estava querendo lembrar só a todo mundo que 70% da população da faixa de Gaza já é refugiada,
né? A faixa de Gaza já é formada por pessoas refugiadas. E depois que bombardearam o Rafah essa semana, Rafah estava concentrando 8,4 milhão de palestinos da faixa de Gaza, quase a faixa de Gaza inteira concentrada em Rafah, e mais da metade dessas pessoas que estavam fugindo em Rafah tiveram que fugir novamente a partir dessa semana, né? E aí, para concluir, eu escutei uma entrevista recentemente com o Bruno Huberman, que é o professor da PUC, especialista nesse tema, já esteve aqui conversando com o Breno no 20 Minutos, né? E ele criou a hipótese de que, eventualmente, a estratégia do Netanyahu seria encurralar completamente a população palestina em Rafah e tomar a faixa de Gaza para Israel e ocupar permanentemente a faixa de Gaza. Inclusive, tem israelenses que já estão criando construções na cidade de Gaza, né? Tem israelenses que declaram abertamente que vão colonizar Gaza, que não veem a hora de ter uma casa na praia de Gaza, né? Então, segundo o Bruno Huberman, uma das possibilidades seria, segundo o Estado de Israel, encurralar a população palestina em Rafah. Esse ataque em Rafah mostra que a coisa é ainda mais cruel, né? Que o nível de crueldade não termina nunca. Quando você acha que o Estado de Israel chegou no ápice da crueldade, eles conseguem elevar ainda mais, né? E, de fato, nada me tira da convicção de que existe uma política de extermínio, né? Realmente de extermínio. Por isso que a gente pode, sim, fazer associação entre o que acontece com os palestinos na faixa de Gaza hoje e o que aconteceu com os judeus na época do Hitler, né? Porque é uma política de extermínio. E essa política de extermínio não se reduz à faixa de Gaza, ela chega também na Cisjordânia, né? Ao passo que a faixa de Gaza está sendo bombardeada, a Cisjordânia também está sofrendo uma série de violências concomitantes, né? Então, é de um cinismo sem fim, e acho que já passou da hora da gente perceber que existe uma Nakba, né? Que não termina nunca, e que essa Nakba sem fim precisa ser parada. Obrigado, Joana. Bom, nós vamos fazer uma pequena pausa, que é aquele momento em que nós pedimos a você que faça a sua contribuição financeira com o Opera Mundi. E lembramos, obviamente, que há diversas formas de fazê-lo. A primeira é com a assinatura solidária no nosso site operamundi.com.br/apoio. A segunda forma é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube, esse que você está assistindo agora. A terceira forma também é aqui no YouTube, através do Superchat. A quarta forma, novamente aqui no YouTube, agora mesmo você pode fazer um Super Sticker, certo? A quinta forma é através da ferramenta Valeu Demais, quando vocês assistirem os nossos programas gravados. E a sexta e última modalidade é através do Pix. A nossa chave Pix é apoie@operamundi.com.br. E a nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. A forma mais eficaz de combater as fake news é através do jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo, e é esse o jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias. E ele depende da sua contribuição. Bom, além de colaborar com a Opera Mundi, você também pode ajudar os danificados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Inclusive, alguns as nossas convidadas, né, têm algumas dicas de entidades às quais vocês podem enviar as suas doações. Joana Salem é a primeira que eu vou convocar aqui para nos trazer a dica dela para você que quer ajudar os afetados pelas enchentes. Joana? Bom, gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu faço parte de um movimento que é a Rede Emancipa, que é um movimento de educação popular. E atualmente existem vários lugares que se pode doar. A Rede Emancipa é um movimento nacional, então existem pontos de doação da Rede Emancipa em diferentes cursinhos populares e polos de trabalho. Mas eu queria indicar especialmente os cursinhos do Rio Grande do Sul, a turma do Rio Grande do Sul, do Emancipa, que tem recebido Pix nas redes, né? Se vocês seguirem @Emancipa no Instagram, vocês vão encontrar várias possibilidades de doação de Pix para a turma do Rio Grande do Sul. Eles estão, inclusive, organizando uma escola com um abrigo, né? Então, o pessoal do Emancipa está diretamente fazendo ação de solidariedade ativa numa escola em Santa Rosa, que é na zona norte de Porto Alegre, e outros
enfim, tem outros pontos de doação. Esse aqui é o e-mail, nina.ssociais@gmail.com. A Nina Becker é uma das nossas militantes valorosas lá do Rio Grande do Sul, eu conheço ela pessoalmente, então podem confiar plenamente nesse canal, e tem sido muito importante a doação para eles, que eles estão realmente precisando, e estão usando o dinheiro rapidamente para fazer compras mais emergenciais. Então, quem quiser usar esse canal é uma possibilidade. Obrigado, Joana. Júlia Almeida, traz também a sua dica, por favor. Na verdade, eu até tinha mandado aqui que eu não consegui o Pix certo, porque tinha dado um problema com o Pix lá da doação. Acho melhor a gente focar aí no da Joana para ninguém doar errado, né? Que eu acho que é a pior coisa que pode acontecer. Obrigada. Perfeito. Então, nós voltamos para o nosso programa com a seguinte pergunta. O jornalista Breno Altman, fundador de Opera Mundi, que é judeu, embora seja também um forte crítico do sionismo, que ele descreve como uma ditadura colonialista, ele descreve o sionismo como uma doutrina colonialista e racista. Inclusive, essa descrição está no seu livro mais recente, chamado Contra o Sionismo, que ele lançou pela editora Alameda. E em um evento de lançamento do livro, né, recentemente, ele fez a seguinte declaração: este é o momento de maior isolamento internacional de Israel em toda a sua história. A pergunta é: vocês concordam com essa afirmação? E se sim, que consequências isso pode ter para o país? Com a palavra, Joana Salem. Olha, eu acho que eu concordo parcialmente com essa informação, com essa afirmação do Breno. Eu vou explicar por quê. Porque eu acho que, por um lado, sim, o povo palestino está recebendo uma onda de apoio popular, de solidariedade, sem precedentes. Talvez é uma onda de solidariedade proporcional à violência que está sofrendo, né? Porque a violência contra o povo palestino foi constante desde 1948, mas a intensidade da violência que está acontecendo agora desperta a sensibilidade nas pessoas, né? E as pessoas realmente estão, assim, não só os movimentos sociais organizados, mas eu vejo que pessoas que não são necessariamente organizadas, que não necessariamente conheciam esse assunto, passaram a se importar e a se engajar e se sensibilizar profundamente com a causa palestina. Então, por um lado, sim. Por outro lado, eu acho, como a gente já mencionou aqui, que os aliados de Israel nunca antes estiveram tão comprometidos com o projeto racista da doutrina sionista. Porque, apesar de todo essa onda de repúdio à guerra e de repúdio à violação de todos os direitos humanos possíveis e inimagináveis pelo Estado de Israel contra os palestinos, ainda assim, quando Biden declara que é preciso conter o ataque X ou Y, ele declara isso e, ao mesmo tempo, assina decreto de envio de armas, né? Então, ao mesmo tempo que o Netanyahu, o Estado de Israel, está perdendo apoio na ampla maioria dos países, os países que detêm o controle do imperialismo, o controle do dinheiro, dos recursos, da hegemonia mundial, o apoiam, né? E aí eu acho que tem um debate sobre a característica do capitalismo brasileiro, capitalismo mundial hoje, que, assim, Israel representa não só, como dizem, né, uma ponte do Ocidente no meio do Oriente Médio, ou qualquer falácia do tipo a única democracia no Oriente Médio, né, esse discurso meio pseudo-iluminista. Na verdade, Israel representa um modelo de negócios. Israel representa uma faceta do capitalismo que tem sido a mais agressiva no momento de crise estrutural do capital. É arma, é agrotóxico. A gente não falou sobre isso, mas a maior coisa que o Brasil importa de Israel é da indústria dos agroquímicos. São fertilizantes químicos, são agrotóxicos, né? Então, que é arma de guerra, aliás, né? Nesse sentido, então, tá tudo dentro do mesmo pacote. Então, Israel se tornou uma ponta de lança, uma vanguarda da indústria bélica do mundo e um modelo de negócios no sentido da tecnologia da vigilância. Não é à toa que o
aquele aplicativo de vigilância, de espionagem que o governo Bolsonaro contratou na ABIN paralela, a gente já falou muito sobre isso aqui, é israelense, né? Quer dizer, as pontas vão se juntando. E esse modelo de negócios que representa Israel, que é o modelo de negócios do capitalismo mais violento, mais beligerante, mais espoliador e colonialista possível, é apoiado pela ponta de lança do capitalismo. Então, nesse sentido, eu concordo parcialmente, para concluir, porque, por um lado, do ponto de vista do convencimento popular mundial, Israel está perdendo hegemonia. Por outro lado, do ponto de vista do apoio coercitivo do capitalismo que mais tem poder no mundo, está ganhando apoio, né? Continua sendo sustentado apesar de tudo. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado quando diz Israel está na sua crise terminal. Eu não sou tão otimista assim. Eu acho que Israel está cada vez mais demonstrando que pode fazer o que bem entender no território palestino. E isso é um problema, né? Isso tem que ser visto com realismo, na minha opinião, sem nenhum tipo de idealização sobre a crise do colonialismo israelense. Infelizmente, eu acho que eles estão mais fortes do que nunca nesse sentido. Muito bem. Perdendo apoio de países, mas ganhando apoio de bilionários. Interessante isso. Com a palavra, Júlia Almeida, perdão. Sou eu, né? Falei um pouquinho aqui para mim, mas acho que é isso. Beleza. Não, gente, eu acho que a gente tem algumas contradições, né? Primeiro, pensar aí o que é Israel e o que é o governo de Netanyahu também, né? Eu acho que nem sempre, quando a gente pensa no isolamento político, né, de um país, a gente está pensando nessa unidade, né, entre a gestão atual, né, e o que ele representa na ordem econômica, né, e dentro da fronteira do capitalismo. Antes de Netanyahu, né, a gente já tinha uma ordem colonial, né, e foi aprofundado, obviamente, por Netanyahu, estratégica, né, para esse capitalismo, eu acho que no sentido do que a Joana coloca, né, ou seja, de um modelo, né, de negócios que também, né, além disso, né, tem um papel importante de controle ali dentro né, da localização do mundo árabe e de recursos naturais importantes também, né, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. Então, me parece que essa localização privilegiada de Israel, né, eu acho que até me lembro do Leonardo chamar a atenção disso num outro programa que a gente debateu, Palestina. Ela serve, né, fundamentalmente e estruturalmente para esse capitalismo. Eu tenho a impressão, né, que a gente vive há alguns anos, algumas décadas, um encrudecimento, né, ou seja, um processo de maior aumento da necessidade da aplicação da violência como construção de consensos sociais na ordem econômica capitalista. Eu acho que isso vem com o que é e o que representa a implementação do neoliberalismo no mundo, com o aumento da desigualdade no mundo. E, nesse sentido, com cada vez mais a saída violenta, né? E a gente viu esse último ano um processo armamentista como há muito tempo a gente não via em várias potências mundiais, muito relevante. Então, a gente volta, né, inclusive como uma das saídas possíveis para a crise econômica, lá que vem desde 2008, uma crise, né, mais profunda, eu acho que de acumulação do capitalismo, como tendo a saída também da guerra, a saída armada, uma das saídas possíveis. E, nesse sentido, né, esse modelo ele ganha, inclusive, ainda mais força. Recentemente também, eu estou querendo dizer, numa conjuntura mais atual. Ao mesmo tempo, né, dentro dessas disputas, e isso que eu acho que nos faz, né, aqueles que querem uma transformação social mais radical pela esquerda, né, ou seja, no sentido da justiça social, distributiva, de uma nova ordem social, a disputa com a extrema-direita, ela não necessariamente representa os mesmos interesses econômicos que, por exemplo, né, se você pegar nos Estados Unidos hoje, Biden, Trump, né, extrema-direita e direita liberal, brigando, né, internamente. Mas externamente isso não representa um alinhamento necessário, né, com os países de extrema-direita e com os países da direita liberal. Por quê? Porque a ordem econômica ela tem, né, as suas próprias regras. Eu fiz esse debate, né, para dizer que
eu acho que, do ponto de vista do governo, né, de Israel e da perspectiva da capacidade de disputa, de narrativa, que Israel sempre teve muito forte no mundo inteiro, toda vez que, né, produziu alguma guerra contra a Palestina, de que essa guerra era uma defesa, né, do povo judeu, e que essa defesa se justifica, né, em nome do terror do Holocausto já sofrido, eu acho que esse paradigma ele está sendo possível de disputa internacional por uma parcela, né, do mundo, não a parcela dos governos centrais. No entanto, a ruptura profunda com Israel não vai acontecer pela essa lógica estrutural que ele tem na ordem do capitalismo. Mas eu não acho, e aí talvez, né, com uma pequena diferença aí da Joana, que isso não signifique que, do ponto de vista dessa geopolítica internacional, o governo de Netanyahu, e aí separando um pouco o que é o Estado e o que representa o Estado de Israel, mas compreendendo esse desgaste do Netanyahu internacionalmente, que Israel vive nesse sentido, né, o seu pior momento. Porque essa disputa de narrativa sobre a justificação dessa guerra, ela está enderrocada. Né? Isso não significa que o modelo dos negócios, ou seja, que o papel que Israel tem nessa ordem do capital vai ser alterado. Mas, do ponto de vista da imagem de Israel e das relações do governo internacionalmente, isso tem um impacto, inclusive interno. Né? E aí eu acho que, nesse sentido, eu concordo com o Breno, eu acho que é um momento de maior isolamento de Israel, mas eu concordo que, estruturalmente, isso não significa, porque, inclusive, esse avanço das fronteiras israelenses demonstra a que serve esse projeto. E esse projeto ele serve às grandes potências imperialistas alinhadas com esse bloco histórico, Estados Unidos e Israel, no mundo. Né? Então, acho que seria uma diferenciação aí, talvez. Obrigado, Júlia. Leonardo Sacramento, como você avalia a afirmação do Breno Altman sobre o isolamento de Israel? Bom, eu acho que internacionalmente eu não saberia dizer se é o pior momento de isolamento de Israel, porque, como eu disse anteriormente, em 1975, Israel teve uma resolução muito firme, muito explícita sobre a similaridade entre sionismo e apartheid. E lembrando que a União Soviética propôs, inclusive, que o sionismo fosse comparado ao nazismo. E na resolução, o sionismo ele é comparado ao apartheid sul-africano e ao apartheid português em Angola e Moçambique. Ele literalmente ali na resolução explicitado que é um projeto colonialista, com anexação de territórios, com a destruição cultural, inclusive arqueológica, né, dos palestinos e dos árabes. O que eu acho que é diferente, politicamente falando, como a Joana disse, é a oposição nos países centrais, a oposição popular, né, sobretudo de estudantes e trabalhadores, nos países centrais, nos países europeus e principalmente nos Estados Unidos, né? Agora, economicamente, é isso que a Júlia e a Joana falaram, né? O Estado de Israel é um modelo de negócios, né? Pós-União Soviética, e que representa, a meu ver, assumiu uma ressignificação, né? Como um dos grandes instrumentos ali no que os Estados Unidos e o Bush chamou de guerra ao terror, né? Então, ali ele assumiu um significado muito mais importante do que das décadas anteriores. Então, se o Israel é uma invenção anglo-saxã, cristã, né, da geopolítica inglesa, da Commonwealth, né, a partir de 2000, 2005, ele assume uma outra faceta
que explicita o modelo de negócios com as elites árabes, sobretudo sauditas, do Catar, Emirados Árabes, né? Haja vista que, por exemplo, um acordo estava prestes a ser celebrado entre a Arábia Saudita e Israel, né, de reconhecimento de Israel, Estado de Israel, antes da reação palestina, no final de 2023. Mas é um modelo de negócios combinado com uma violência colonialista oitocentista. Tanto é que os ataques de Israel, a partir de 2008, eles passam a ser periódicos, né? Então, 2008, 2011, 2014, 2016, 2018, né? Contabilizando toda a década, são mais de 120 mil feridos, né? Então, nós estamos falando de uma dinâmica, né? De uma dinâmica que, pelo menos a partir de 2000, quando se instituiu quando os Estados Unidos instituiu oficialmente a política de guerra contra o terror, Israel assumiu uma faceta ali no Oriente Médio e no norte da África de ser uma força beligerante e interventora, né? Não que não tivesse feito isso nas décadas anteriores no continente africano, como até nós já falamos anteriormente sobre a sua atuação na guerra da Angola, Namíbia e sendo uma grande apoiadora da África do Sul. Mas, nesse momento especificamente, quando Netanyahu e Likud retiram os partidos de direita e extrema-direita retiram, né, os colonos israelenses de Gaza, né, até o William Peck fala isso, a Gaza acaba se transformando num grande experimento de intervenção colonialista, de controle sobre as populações do sul global. Então, não é uma questão simples, né? É uma questão muito complexa, né? E diferente da África do Sul, só para terminar, a África do Sul, quando teve a guerra guerra angolana, de independência angolana, de guerra civil angolana, e depois de independência da Namíbia, com a expulsão das tropas sul-africanas, chegando aos territórios, né? Praticamente ao território da África do Sul, né? As tropas da SWAPO, a MPLA e as tropas cubanas. Isso serviu como uma debilitação do exército sul-africano e ele passou a ter muita dificuldade de conseguir estabelecer controle interno. E esse controle interno, ou seja, então havia uma correlação de forças muito, muito desfavorável ao governo supremacista branco sul-africano. E isso não tem no Israel. Esse é o problema, né? Não há uma oposição, não há um movimento minimamente capilarizado de solidariedade à causa palestina dentro de Israel, né? Como nunca houve, na prática praticamente nunca houve, né? Mas agora muito menos, sobretudo após 1967. Então eu acho que é um projeto colonialista que inclusive está se recrudescendo no modelo oitocentista, né, de controle total sobre a vida do colono. Obrigado, Leonardo. Nós vamos para a nossa última pergunta deste programa, no qual nós vamos mudar um pouco de assunto, mas vamos falar de outro tema bastante relevante nessa semana, que foi a condenação do ex-presidente Donald Trump. Essa decisão por parte do Tribunal de Justiça de Nova York terá consequências na disputa eleitoral presidencial nos Estados Unidos? Trump é candidato pelo Partido Republicano e até recentemente liderava as pesquisas com certa vantagem sobre o atual presidente Joe Biden. Pode haver uma mudança a partir dessa decisão judicial? Se sim, a favor de quem? Com a palavra, Joana Salem. Opa!
Bom, mudando de assunto, mas ao mesmo tempo não tanto, né? Porque o tema Israel-Palestina está fervendo nas primárias dos Estados Unidos. Foi um dos temas mais relevantes, ou tem sido um dos temas mais relevantes, né, nessa disputa, nesse último período. E, bom, eu aproveito para indicar a leitura de uma edição de maio do Jornal dos Economistas, do Corecon do Rio de Janeiro, que foi sobre as eleições dos Estados Unidos. O Igor está colocando na tela, e eu escrevi um texto para essa edição, que resume e sintetiza a minha caracterização dessa disputa eleitoral. O meu texto se chama Trump, Biden e a Desgraça Americana. E além do meu, tem outros 7 artigos de economistas sobre esse tema. Eu não sou economista, sou historiadora econômica, né, mas escrevi também sobre esse tema da eleição dos Estados Unidos, né? Esse é o meu artigo. Entre outras coisas, eu caracterizo essas acusações contra o Trump como acusações que dificilmente vão alterar a correlação de forças em que atualmente se encontra as eleições nos Estados Unidos, pelo fato de que, assim como aqui, os apoiadores do Trump são um pouco blindados contra a verdade dos fatos, né? Digamos assim. E são acusações que não alteram substancialmente o apoio fervoroso que o Trump já tem de determinada parcela da sociedade americana, sobretudo porque esse apoio diz respeito a uma crise estrutural do capitalismo nos Estados Unidos, né? Então, eu trabalho justamente a ideia nesse artigo de como a base do Biden é uma base que está cada vez mais em crise, justamente porque ele foi tentar criar uma tentativa de reindustrialização do país, e apesar dos dados econômicos terem sido favoráveis no seu governo, existe um processo estrutural de crise da sociedade salarial. E o Biden dialoga com essa tentativa de recomposição industrial, de recomposição da sociedade salarial, mas é avassaladora a precarização do trabalho nos Estados Unidos e, de certa forma, a própria base a qual ele reivindica está em corrosão estrutural. E essa base em corrosão estrutural, que é uma classe média, média-baixa, assalariada, que perdeu muitos dos seus mínimos direitos existentes no capitalismo dos Estados Unidos, é uma base que tem caudalosamente composto as bases sociais frustradas e antissistêmica, entre aspas, né, do trumpismo, né, que são bases sociais muito vinculadas com esse desamparo que a sociedade estadunidense produz, cada vez com mais intensidade e com mais força. Então, eu faço uma análise das eleições à luz da crise do mundo do trabalho nos Estados Unidos, né? E para concluir, acredito que essa condenação, então, infelizmente, não vai fazer tanta diferença na vida do Trump. O Trump tem uma enorme força nessa eleição, é muito provável que ele ganhe. Enquanto isso, o Biden tem sido contraposto pelo voto nas primárias, né, que ainda estão em curso até daqui a pouco, pelo voto chamado uncommitted. Quer dizer, ele não tem um concorrente à altura. Então, o que acontece é que alguns militantes progressistas da base dos democratas estão fazendo voto uncommitted, que é quase como dizer, olha, eu prefiro ninguém do que esse cara aí. E a maior parte dos votos uncommitted são votos contra a participação dos Estados Unidos na guerra israelense contra os palestinos, né? Então, o movimento pró-palestino nos Estados Unidos está tão forte que tem abalado a popularidade do Biden nas próprias primárias, contra quem ele não concorre com ninguém, praticamente. Né? E isso tem gerado essas pequenas inflexões simbólicas ou retóricas do Biden em relação a esse assunto, muito embora, como a gente já falou, o dinheiro estadunidense continue fluindo. Recomendo muito essa edição, não só pelo meu artigo, sobretudo pelos outros 7 artigos que estão muito bons também. E já me despeço de vocês, que vou precisar sair um pouco mais cedo hoje. Agradeço a todos e boa noite aí para todos. Um beijo, gente. Obrigado, Joana. Com a palavra, Leonardo Sacramento. Bom, eu vou tentar me fundamentar naquilo que saiu em pesquisa, né? Quando eu me deparei com essa questão, ao longo do dia, eu fui tentar procurar, né, algumas informações, algumas pesquisas sobre a percepção do voto, enfim, daqueles que vão votar, né, já que o voto não é obrigatório,
E aí eu encontrei uma pesquisa recente que eu acho importante, né, feita pelo Centro de História Presidencial da Universidade Metodista do Sul, dos Estados Unidos, em que, feito apenas com republicanos, né, em sua convenção, mas isso faz muito tempo, né? Então vou falar de uma faz muito tempo e uma mais recente, né? Lá na convenção, que foi ano passado, né? Foi registrado que, segundo a pesquisa de boca de urna, um percentual na casa de 2 dígitos, aproximadamente, não votaria no ex-presidente se ele fosse condenado por algum crime, né? Então, nas primárias de março, na Carolina do Norte, 32% dos eleitores republicanos também disseram que Trump não estaria apto à presidência se ele fosse condenado. Uma pesquisa mais recente da ABC News mostrou que 16% dos que apoiam o Trump reconsiderariam o seu voto em tal situação. Então, assim, me fundamentando nessas pesquisas, algum impacto haverá, né? Algum impacto negativo em relação ao Trump. Da mesma forma que a posição do Biden, como disse a Joana, em relação à forma como os Estados Unidos aprofundou a sua relação militar com Israel, né? Também terá algum impacto na reeleição, nas chances do Biden, né? A Casa Branca. O fato mesmo, né? É que o Trump, ele é engraçado isso, né? Ele vem assumindo uma perspectiva muito parecida com o que o Bolsonaro construiu, para a gente entender a importância do Bolsonaro para a extrema-direita do planeta, né? E assim como o Bolsonaro, ele está se colocando como no lugar de uma pessoa, no lugar de um perseguido político, né? E aí a gente precisa entender se essa lógica que o Bolsonaro constrói muito bem, mesmo inelegível, né? Porque ele ainda mantém uma base muito significativa de apoio na população, será também tão eficiente em relação aos Estados Unidos. O que também eu pude ver, né, em algumas reportagens que tratavam da reação de republicanos mais radicais, referenciando aqui no que a Joana falou, né? Tem uma base, e que de fato é uma base que pode acontecer o que for, não será alterado, né? Mas essa base não é uma base de 50%, né, da população norte-americana, não é uma base de 100% dos republicanos, mas essa base é uma base que relembrou, né, a necessidade de ter ações mais radicais caso de fato Trump não possa ou ele seja ele tenha consequências negativas em relação à sua candidatura. Na reportagem que eu li hoje, no 247, essas pessoas, elas são, em sua grande maioria, elas estão organizadas em milícias, né? Aquelas milícias, aquelas organizações paramilitares de direita, sobretudo do sul dos Estados Unidos, né? Estado de Texas, Massachusetts, Texas, Flórida, etc. Então, é algo que, a meu ver, vai aprofundar a crise política norte-americana, né, de uma maneira bastante significativa ao longo desse ano, né? O que não significa, como alguns estão aventando, que seja de fato o declínio derradeiro do Império norte-americano. Mas eu acho que, de fato, é um dos sintomas de uma crise que vem desde 2008, da bolha da especulação imobiliária, que não se resolve e que hoje tem consequências políticas muito negativas para o papel que os Estados Unidos exercem sobre o planeta. Obrigado, Leonardo. Júlia Almeida, você tem a última palavra nesse programa. Vou aproveitar aí a última palavra para, antes de fazer a resposta, fazer apenas uma breve nota de memória, né? A Nora Cortinas, que é argentina, faleceu essa semana.
né, com 94 anos, e a gente está aqui num episódio falando bastante de memória, do sentido, né, da resistência, e ela foi uma das fundadoras das Mães de Maio, né, uma lutadora incansável pela memória, pela justiça, né, e que estava aí fazendo frente ainda bem velhinha ao governo Milei, né, ao combate à extrema-direita. Então, eu acho que vale uma homenagem, uma lembrança, né, a essa perda daqueles que dedicaram uma vida, né, em torno da luta aí social, política, exatamente contra, né, essa violência, essa prática de extermínio que a gente falou tanto hoje. E respondendo à pergunta, né, eu acho que ainda está indeterminado, efetivamente, os impactos eleitorais da condenação de Trump. E eu digo isso porque, embora me pareça que as pesquisas prévias, né, como o Leonardo falou, disseram que poderia ter uma certa carga negativa, né, para o Trump, eu acho que isso vai depender muito da capacidade de disputa sobre essa narrativa ainda, né? E ela vem se dando, e eu acho que ela vai se dar aí até as eleições, né? Eu digo isso porque eu, pelo menos, fui muito surpreendida durante o governo Bolsonaro com alterações de reações que a gente esperava, né, da sociedade brasileira e do próprio eleitorado do Bolsonaro, né? Existem formas, né, de disputa dessa narrativa que eu acho que a gente às vezes subestima e que estão dentro de uma nova tecnologia, né, também como comunicacional, que precisam ser observadas aí. E eu digo isso porque esse fato ele vai ter impacto, sobretudo, entre dois tipos de eleitores, né, os indecisos e os eleitores de Trump. Eu acho que os eleitores de Trump, né, eles podem ter duas reações aí, né, uma do desânimo, da apatia eleitoral por conta, né, de tensões e condenações com Trump, e a outra reação é a radicalização política, né, como a gente já vem vendo, inclusive, nesse episódio. Essa narrativa contra o judiciário, inclusive uma narrativa de que Biden está financiando um judiciário para caçar a candidatura de Trump, para impedir Trump, né, o Trump se coloca como um criminoso, como alguém que está sendo perseguido politicamente, né, inclusive fazendo comparações com Mandela, enfim, com outras figuras históricas aí, né, da luta pela resistência. Eu acho que ela, dentro da construção de narrativa da extrema-direita, ela tem, né, uma determinada capacidade, né, de impacto. Então, me parece que monitorar um pouco qual vai ser esse impacto dessa disputa é fundamental, inclusive pelo que a Joana falou, né, no sentido de que a narrativa ela também está sendo disputada, o caldo político que está disputando isso são as condições econômicas, né? E condições econômicas que, embora com alguma melhora, né, na economia, é isso, a precarização do trabalho e da vida é uma realidade, né, na sociedade norte-americana. Então, a gente precisa entender que... E é curioso isso, né? Até a Joana falou aqui antissistêmico, né? Essa coisa da antipolítica da extrema-direita, que não é anticapitalista, né? Não é contra o sistema no sentido contra o capitalismo, mas ela é contra essa democracia liberal e é uma determinada forma, né, de organização social, né, que vigorou durante muito tempo no capitalismo e significa mais capitalismo, né, significa mais neoliberalismo, significa mais violência, um capitalismo mais violento, né? Essa é a aposta dessa extrema-direita de uma maneira geral. Então, eu acho que a gente precisa esperar para ver esse efeito e me parece que, para os indecisos, isso também vai ter a ver com essa capacidade de disputa de narrativa e com a sensação, porque não é só a materialidade das condições econômicas, né? Mas também com a sensação que essas condições econômicas elas vão ter até a eleição. E só para fechar, Biden também perde apoio interno, né, que é essa questão que a Joana falou, daqueles que não, né, só não querem repudiar Biden nas primárias, também pela questão da Palestina, né, aí e de Israel, porque, né, os mais críticos aí à questão da Palestina votam, né, em democratas, né, como regra aí, né, ou então em partidos até mais radicais. Então, eu acho que também falta entusiasmo na candidatura de Biden para conseguir construir uma narrativa de oposição ao Trump que efetivamente seja capaz de capitalizar politicamente esse fato, né? Então, é ainda aquele tipo de feitiço que a gente viu bastante podendo virar contra o feiticeiro, né, dentro da dinâmica da extrema-direita. Eu acho que a gente precisa saber que é uma possibilidade, que a tendência inicial seria essa, mas eu ainda gostaria de ver como está se dando essa disputa de narrativa para poder entender o impacto eleitoral.
Obrigado, Júlia, e excelente a sua lembrança da Nora Cortinhas, que foi um ícone da luta contra a última ditadura argentina. Aliás, não só da luta contra a ditadura, como também o seu apoio, né, a movimentos sociais nos últimos 40, 50 anos. Inclusive, nós temos uma excelente matéria no Opera Mundi, se vocês quiserem, podem ir lá acompanhar no site www.operamundi.com.br, acompanhe o nosso site, ok? E com essa lembrança e com essas palavras da Júlia Almeida, com as minhas últimas palavras aqui, nós chegamos ao fim desta edição do programa Outubro. Hoje nós conversamos com a Jonas Salem, com a Júlia Almeida e com o Leonardo Sacramento. Muito obrigado aos três, a Joana, que inclusive já foi, e também muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Uma boa noite a todos, um ótimo fim de semana, um excelente mês de junho que está começando, finalmente acabou maio, e até o próximo programa.